O que eu aprendo com o livro Moby Dick? Nessa semana eu concluí a leitura desse livro do autor Herman Melville, um escritor norte-americano da do século XIX e que ainda tem muito a nos ensinar, porque é um clássico. Os clássicos são definidos por serem livros que, independentemente do quanto tempo se passa entre a sua escrita e o nosso tempo atual, eles ainda têm muito a dizer para nós, principalmente a respeito da natureza humana. E parece ser um pouco contraditório nós pensarmos de um livro que fala sobre uma baleia, sobre a caça a um cachalote branco e termos algum entendimento sobre a natureza humana. Mas fica até o fim desse vídeo, que com certeza você vai entender um pouco mais aquilo que eu quero dizer a respeito desse livro. O protagonista desse livro se chama Ismael. Ismael, com certeza, tem a sua inspiração no texto bíblico. Ismael é filho de Abraão com a sua concubina Agar, e no livro bíblico, Ismael seria aquele que não foi o filho da promessa. Ismael é o irmão de Isaac. Isaac é o filho da promessa, o filho de Abraão, que foi gerado miraculosamente com Sara. Então nós já temos esse plano de fundo escriturístico das escrituras. Ismael sendo esse alguém que aparentemente não tinha nenhum futuro, que não tinha uma promessa para a sua própria vida. Esse protagonista se encontra em uma das suas viagens tentando entrar em uma viagem para caçar baleias. À época, a caça às baleias, os baleeiros eram muito utilizados, era algo que era uma atividade muito lucrativa, tanto que a própria iluminação era feita com óleo de baleia e existem várias propriedades que essa caça, o extrativismo da baleia gerava. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas, por terem feito isso tanto no passado, as baleias já foram muito prejudicadas e a extinção de grande parte dessas espécies. Mas voltando à história, então se inicia com a história de Ismael, que tenta buscar um barco para se aventurar, para ter uma aventura em sua vida. E nisso ele conhece uma pessoa dentro de um hotel, e nesse hotel ele acaba se tornando amigo desse homem, alguém que era um indígena, alguém que totalmente diferente da cultura dele, mas acabou que esse homem também se juntou a Ismael, a expedição até Moby Dick, e eles vão até um barco cujo o nome do tripulante, do principal marinheiro, era Acabe, e Acabe, mais uma vez, é um nome com uma referência bíblica. Acabe se encontra no livro de 1 Reis, 1 e 2 Reis, e ele foi um dos piores reis de Israel. Israel, na época, era dividido entre a tribo do norte e a tribo do sul. Acabe se torna um rei tão perverso que se casa com Jezabel, uma mulher feiticeira, idólatra, e isso já mostrava um pouco do futuro de Acabe. Acabe aqui tinha uma obsessão, um desejo mortal, literalmente mortal, vocês entenderão ao longo da história, de buscar a Moby Dick. Moby Dick, esse cachalote, uma grande baleia branca, tinha a sua fama de ser alguém impetuoso, de ser um animal impetuoso, que destruía tudo aquilo pelo qual passava. Então, Acabe tinha uma história de ter perdido uma perna com um ataque de Moby Dick, e a partir desse ataque, Acabe tem esse desejo mortal de buscar vingança contra o cachalote. E enquanto isso, então, Ismael se encontra junto com Acabe, eles vão nessa tripulação em busca de Moby Dick. E o principal aprendizado que eu carrego desse livro é a respeito da importância de nós cuidarmos dos nossos objetivos. Acabe tinha um objetivo ruim, um mau objetivo, uma ideia fixa, um objetivo, uma ganância de morte, de trazer morte a Moby Dick. Tanto que, à medida que eles vão se desenvolvendo na trama, as pessoas já estavam mostrando sinais do quão perigoso era o objetivo de buscar a Moby Dick. As pessoas que Moby Dick passava morriam. Existiam vários vestígios, rastros de destruição nos barcos que Moby Dick destruía. Então, isso nos traz o ensinamento de que quando nós estamos no caminho errado, no objetivo incorreto para nossa vida, existem sinais. A vida, o destino, seja o que for que você deseja nomear, nos dá pistas daquilo que é errado. Acabe lá nessa história tinha todos os sinais de que aquela vingança, o desejo que ele alimentava em si mesmo de matar o Moby Dick, iria consumi-lo por completo. E isso ocorre. No final do livro, Acabe se encontra junto com Ismael, junto com toda a sua tripulação, num barco, com vários botes sendo destruídos por Moby Dick. Mas no final,
ele consegue sim ferir a Moby Dick, consegue consumir a sua vingança, mas da mesma forma com que o ganancioso acaba sendo consumido pela sua ganância, acaba sendo consumido. Da mesma forma como seu nome faz esse trocadilho, ele também é destruído. Ele morre e a única pessoa, alerta de spoiler, mas não tinha como fazer uma resenha sem ter um spoiler, não é mesmo? Acaba sendo morto, grande parte da tripulação é destruída por Moby Dick, a grande cachalote branca, e a única pessoa que resta é o protagonista, é Ismael. E, mais uma vez, Ismael conclui a sua história, essa história em primeira pessoa, com mais uma referência ao texto bíblico. Em uma das viagens que a tripulação de Acabe fazia, eles se encontram com um barco chamado Raquel. E Raquel era a esposa de Jacó, e uma das frustrações que Raquel tinha era de não dar filhos ao seu esposo. Tanto que uma das célebres frases com as quais Raquel ficou conhecida é a "dar-me filhos, senão eu morro". E no fim ela acaba conseguindo dar um filho a Jacó. Seu nome na cultura hebraica, os filhos eram nomeados com a contexto em que eles eram concebidos. A Raquel estava morrendo ao dar à luz ao seu filho, e ela daria o nome de Benoni, filho da minha aflição. Mas logo em seguida, Jacó tem a ideia de colocá-lo como Benjamim, filho da minha mão direita. E mais para frente, o profeta Jeremias vai dizer que houve-se um choro em Ramá, que era Raquel pranteando os seus filhos. E isso teria seu pleno cumprimento com a morte que o rei Herodes faz aos meninos hebreus na ocasião do nascimento de Jesus. Mas o que ocorre? Quando Ismael chega após a destruição do seu navio, ele acaba sendo salvado pela tripulação do navio do barco Raquel. E Raquel que estava chorando pelos seus filhos que haviam morrido pelo desejo desenfreado da ambição de matar a Moby Dick. Então que nós possamos concluir essa leitura, esse aprendizado, com essa lição de que a ganância pode acabar nos consumindo, assim como consumiu a Acabe. Que nós possamos ter nossos objetivos na direção certa, alinhados com aquilo que nós temos para a nossa vida, mas sempre avaliando se os sinais que estão sendo deixados, os vestígios, as pistas, são de alguém que tem uma vida digna, relevante, ou alguém que tem uma vida como Acabe, que acaba sendo consumido pelo seu desejo.